Bem-vindo à terceira e última parte da lição A Igreja na Bíblia, a necessidade de restauração. Na segunda parte da lição, nós falamos sobre algumas doutrinas esquecidas ou desconhecidas, ignoradas. E nós vimos que na época do rei Josias, no Velho Testamento, o livro de Deus, o Pentateuco, a Torá, havia sido perdido dentro do templo usado para a adoração a Deus. Eles desconheciam os ensinamentos presentes naquele livro. Eles não tinham o livro disponível, ele havia sido perdido. Nos dias de hoje, um fenômeno semelhante tem acontecido. Os ensinamentos do Novo Testamento, alguns ensinamentos em especial, são desconhecidos ou ignorados, foram perdidos com o passar dos anos e muitos cristãos não o conhecem. Como exemplo dado no vídeo anterior, nós vimos sobre a condução das assembleias públicas da igreja, das reuniões públicas da igreja. Condução esta que, segundo o Novo Testamento, segundo várias passagens do Novo Testamento, devem ser feitas pelos homens e não pelas mulheres. A Bíblia restringe, a Bíblia limita as mulheres a não ensinarem nas assembleias e não conduzirem as assembleias públicas da igreja. Um outro ensino, uma outra doutrina desconhecida, ignorada, perdida, diz respeito ao dom de serviço de presbítero ou pastor. Deixe-me começar dizendo que bispo, presbítero ou pastor são três palavras diferentes, mas que se referem à mesma função na Bíblia. Como é que nós sabemos disto? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. E nós lemos aqui: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Então Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Notamos que quando Paulo conversa com eles, Paulo usa termos diferentes para referir-se a eles. Por exemplo, no mesmo capítulo de Atos, nós lemos no versículo 20, vou ler aqui na NVI, no versículo 28, o capítulo que é 20, nós lemos no versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ué, mas não foram os presbíteros de Éfeso que foram chamados para uma conversa, um encontro com Paulo? Sim, aqui Paulo chama de bispos. E Paulo acrescenta, bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Bispos pastoreiam? Mas não são os pastores que pastoreiam? Sim. Presbíteros, bispos e pastores. Três palavras diferentes, mas que se referem à mesma função. Paulo se dirige a este grupo de presbíteros, chamando-os de bispos e dizendo que deveriam pastorear a igreja de Deus. Então, bispo, presbítero e pastor são palavras usadas para se referir a aspectos diferentes do mesmo trabalho. Bispo significa aquele que supervisiona, que certifica-se do bom andamento do corpo. Presbítero é uma palavra que significa ancião, alguém que é de mais idade, não é um jovem. Pastor, aquele que cuida. Hoje em dia, separam-se estes termos para indicar funções diferentes, mas no Novo Testamento não era assim. Hoje em dia, inclusive, criam-se outros termos que não podem ser usados, como, por exemplo, o termo de apóstolos. Alguns dizem
que são apóstolos da igreja. Mas, calma, os apóstolos da igreja viveram no primeiro século da era cristã. O último apóstolo a morrer, pelo que relata a história, foi o apóstolo João, o apóstolo amado. Nós não temos mais apóstolos nos dias atuais. E, se alguém fosse apóstolo, precisaria cumprir certos requisitos. Dentre eles, o que está escrito aqui no livro de Atos, no primeiro capítulo do livro de Atos, nós lemos que quando os apóstolos reuniram-se para decidir colocar alguém no lugar de Judas, que havia se suicidado, eles estabeleceram que, Atos capítulo 1, 21, portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, para alguém ser apóstolo, precisava e precisa ter estado com os apóstolos e Jesus durante todo o tempo em que Jesus viveu nesta terra, começando com o batismo de João, até o dia em que ele foi elevado às alturas. Será que alguém hoje, nos dias atuais, tem mais de 2.000 anos de idade? Certamente não. Então esse termo apóstolo não pode ser usado por pessoas nos dias de hoje. Voltando a falar sobre presbíteros, que também podem ser chamados de bispos ou pastores, havia sempre uma pluralidade, mais de um pastores por cada igreja, não apenas um. Por exemplo, em Atos 20, versículo 17, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, lá está escrito, na NVI, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Então, havia bispos em Filipos, assim como bispos em Éfeso. E na Almeida Revista Atualizada, no texto de Atos 14, 23, nós lemos: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Promovendo em cada igreja local, a eleição de presbíteros, no plural. No Novo Testamento há sempre mais de um, uma pluralidade de presbíteros por cada igreja local, nunca apenas um. No Novo Testamento também não há nenhum exemplo de um grupo de homens exercendo qualquer tipo de supervisão sobre mais de uma congregação. Encontramos uma coisa maravilhosa no Novo Testamento. O modelo do Novo Testamento para a organização e funcionamento da igreja é o da autonomia congregacional, que quer dizer que cada congregação regia a si mesmo, era autônoma, deviam ser unidas em amor, na doutrina, na pregação da palavra, no serviço, mas rege a si mesmo. Esses dois textos bíblicos que nós vamos ver agora são instruções para os pastores da igreja e deixam isso claro, como Atos 20, 28, aliás, nós já lemos, eu vou só mencionar aqui, como está escrito na NVI: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. É desse rebanho que eles deviam cuidar para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, Pedro se dirige aos presbíteros ou pastores dizendo: pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Os presbíteros, bispos ou pastores não cuidam de outros rebanhos, além daquele sobre o qual foram constituídos e entre o qual estão. Não existe um concílio de homens ou de pastores que irão reger todas as igrejas do Senhor. Não é assim no Novo Testamento. As igrejas são autônomas. Isto não é por questão de conveniência, mas é padrão bíblico. E somente quem possuísse certas qualificações, certas características,
podiam servir no presbitério. Vamos ver primeiro, aliás, não primeiro, mas a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Eu o deixei na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada igreja, ou melhor, em cada cidade, os presbíteros das igrejas. Lembrem das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes, pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada, não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem, deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado, deve se manter firme na mensagem, que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Note também aqui a pluralidade de presbíteros por cada congregação, porque Paulo diz que deixou Tito na ilha de Creta para que ele pudesse em cada cidade nomear presbíteros das igrejas. Além do uso do termo presbíteros e bispos, porque aqui os dois termos aparecem, né? Então, mais uma vez se confirma, o termo bispo aparece no versículo 7, o termo presbítero aparece no versículo 5. Mais uma vez se confirma que são termos que tratam da mesma função. Veja também comigo 1 Timóteo, agora sim, é 1 Timóteo, capítulo 3, não anteriormente como eu havia mencionado. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar, não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Eis as qualificações para um homem atuar na igreja como presbítero ou pastor. As qualificações são em 3 áreas. Idade, a palavra presbítero significa ancião, ou seja, alguém que não seja contado entre os jovens. Na área de comportamento ou de caráter, qualidades ou características cristãs pessoais, citadas pelo apóstolo Paulo. Familiares, precisa ser casado com uma única mulher e ter filhos cristãos que não são acusados de mau comportamento. Eu pergunto, um jovem pode exercer a função de pastor? Segundo a Bíblia, não. Um homem solteiro pode exercer a função de pastor? Segundo a Bíblia, não. Um homem que não possui filhos crentes pode exercer a função de pastor? Segundo a Bíblia, também não. É claro que um homem solteiro, que não tem filhos crentes, ou jovem, pode ser cristão e servir em várias funções, mas não na função de pastor. Quando nós observamos o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo chamado de cristão da atualidade, nós vemos a falta de observância, de obediência a esse padrão bíblico. Outra doutrina perdida, desconhecida
ignorada diz respeito aos cânticos na igreja. Não podemos estudar hoje tudo que diz respeito ao culto ou todas as doutrinas que se perderam ou tornaram-se desconhecidas com o passar dos anos. Talvez o façamos em outra ocasião, mas estas que estamos vendo lhe ajudarão a avaliar se na igreja em que você se encontra, o Novo Testamento, a palavra de Deus está sendo seguida como padrão e regra de fé e prática. Verifiquemos agora um aspecto de como os cristãos adoravam a Deus em conjunto. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 5, por favor. Efésios, capítulo 5, veja versículos 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A ordem dada pelo apóstolo é que eles falassem entre eles com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que eles cantassem e louvassem de coração ao Senhor. O mandamento aqui é falar e cantar os hinos. Preste atenção. Falar e cantar os hinos. São dois verbos muito específicos. Ele não usa o verbo tocar. Seria um verbo diferente, com um significado diferente. O verbo tocar é um verbo específico para a execução de instrumentos musicais. O verbo cantar significa executar a música com a voz, de maneira vocal. Também você pode ler comigo em 1 Coríntios 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, versículo 15. E lá está escrito: o que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Mais uma vez, a prática era cantar, não tocar. O mandamento é cantar, não tocar. Existe uma regra de interpretação bíblica que diz que o específico exclui o genérico. Deixa eu explicar. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca com madeira de cipreste, isto excluía, deixava de fora outros tipos de madeiras, como embuia, jacarandá, pinho, maçaranduba e todas as outras. Outro exemplo, na ceia do Senhor, instituída na última Páscoa, em Mateus capítulo 26, quando Jesus disse que o pão representava seu corpo e o suco de uva seu sangue, ele excluiu outros elementos. Não é para usar carne, suco de laranja na ceia como símbolos do corpo e sangue de Jesus. É somente pão e suco de uva, porque somente estes elementos foram designados pelo Senhor. O princípio é esse: o específico exclui o genérico. Aquilo que é especificado vai excluir tudo o que não foi especificado. E o Novo Testamento orienta a cantar e não tocar. Instrumentos musicais não são mencionados, muito menos ordenados ou autorizados para uso na igreja em seu culto de adoração no Novo Testamento. E historicamente está comprovado. Todo pesquisador da história da igreja pode comprovar isso. A igreja primitiva não fez uso de instrumentos em sua adoração. Estes surgiram nos cultos de igrejas séculos e séculos depois do início da verdadeira igreja, da igreja do Senhor no Novo Testamento. Isso é até uma diferença, quando nós comparamos o Novo com o Velho Testamento, é uma diferença que chama a atenção entre a adoração a Deus no Velho Testamento e na igreja do Novo Testamento no primeiro século, no que se refere a cantar. Os cânticos na adoração no templo do Velho Testamento ou debaixo da Velha Aliança eram acompanhados por vários tipos de instrumentos musicais.
Isso é um fato. Até no livro de Salmos, em várias ocasiões, há referência ao uso de instrumentos musicais. Embora Deus tenha aceitado o uso de instrumentos na adoração dos judeus, os cristãos primitivos não os usaram. É muito óbvia a ausência de instrumentos musicais na igreja no primeiro século. E embora muitos historiadores tenham dúvidas sobre as razões que levaram os cristãos a rejeitarem os instrumentos, eles não têm dúvida que eles rejeitaram e não usaram. Por exemplo, a palavra a capela, que hoje é usada para indicar o ato de cantar sem o acompanhamento de instrumentos musicais. É uma palavra que surgiu do conhecimento comum, geral, de que a igreja cantava sem uso de instrumentos musicais, sem o acompanhamento de instrumentos musicais. A capela significa o modo da capela ou o modo da igreja. Hoje, vemos uma diferença extrema entre a adoração cristã primitiva da adoração cristã moderna. Hoje, executam-se instrumentos e há ritmos para todos os gostos. Mas, mais uma vez, é isso que nós encontramos na Bíblia? E mais uma vez, por que não devemos usar instrumentos? O Novo Testamento tem toda a autoridade em relação à adoração cristã. Enquanto os cristãos aprendem os princípios que não mudam do Velho Testamento, eles não seguem seus meios, seus atos de adoração, incenso, danças, sacrifícios de animais, sacerdócio araônico, o sábado, 3 dias santos anuais, música instrumental na adoração do templo, tudo isso era parte da administração da adoração a Deus do Velho Testamento. Estas coisas não fazem parte do Novo Testamento. Portanto, o Salmo 150 e outros textos do Velho Testamento, que são usados algumas vezes para dizer, aí, veja bem, lá no Velho Testamento eles usavam instrumentos, nós podemos. Salmo 150 e outros textos do Velho Testamento não autorizam a igreja a usar instrumentos musicais. A pessoa deve olhar para o Novo Testamento e perguntar como os cristãos primitivos adoravam. O Novo Testamento não diz, é verdade, explicitamente, claramente, como um mandamento, vocês não usarão instrumentos musicais. Mas também não diz claramente, especificamente, vocês não poderão usar incenso. Vocês não poderão sacrificar animais. Vocês não poderão batizar por aspersão, e nós vamos estudar sobre o batismo em breve, ou orar a Maria, ou estabelecer e honrar um papa, não diz especificamente. Mas, implicitamente, proíbe todas essas coisas ao especificar as outras coisas. Assim, ele exclui todos os substitutos e mudanças. Esta é a lei da exclusão. O Novo Testamento especifica que a música da igreja deve ser a música vocal. O instrumento, ou o órgão, ou qualquer outro tipo de instrumento não deve ser usado. Na verdade, o nosso instrumento é o coração, dando louvor a Deus através dos lábios. O silêncio do Novo Testamento sobre instrumentos é um silêncio trovejante, faz um barulho, porque era a prática do velho. E aí nós chegamos ao novo e nós não temos essa prática. Tá? Instrumentos estavam disponíveis para o uso quando a igreja começou, e os cristãos, vindo de um contexto judaico, estavam acostumados aos instrumentos musicais, mas não usaram. Não os usaram. O denominacionalismo, igrejas fundadas por homens, destruiu a simplicidade, mudou muito das características da igreja primitiva, transformando-a numa instituição humana. E a razão dessas alterações
está no fato do denominacionalismo, do evangelicalismo, funcionar com base em uma autoridade humana. Assim passa a ser o homem, e não Deus, que determina como a igreja deve ser, como a igreja deve adorar, como a igreja deve se organizar, como a igreja deve funcionar. A Bíblia já não fala mais. Os homens falam no lugar dela. E assim, a autoridade, organização, doutrinas divinas são rejeitadas. A maior parte das igrejas e religiões dos dias atuais surgiram quando alguém declarou, alegou ter recebido uma nova revelação para completar a revelação de Deus e entregar à humanidade aquilo que faltava. São os profetas modernos. Mas Deus na Bíblia rejeita profetas modernos com muita firmeza. Um exemplo dessa rejeição que está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, que diz: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Essa foi a ordem do apóstolo Paulo para os cristãos na Galácia que receberam o verdadeiro evangelho vindo dos apóstolos. Hoje ainda podemos ser simplesmente cristãos e discípulos de Cristo. Os seguidores de Jesus no primeiro século não se denominaram como observamos que hoje em dia está acontecendo. Hoje, quando você diz que é cristão, qual é a primeira pergunta que fazem? De qual igreja ou denominação? Mas qual era a igreja de Paulo, de Pedro, de Tiago e os outros apóstolos e seguidores de Jesus no primeiro século? O que eles eram? Eram batistas, da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja da Graça, metodistas, católicos? O que eles eram? Nenhuma dessas opções. Eram apenas discípulos de Cristo, simplesmente cristãos, e se reuniam com os demais que eram simplesmente cristãos. Na Bíblia nós encontramos a igreja em duas dimensões apenas. A igreja no sentido universal e a igreja no sentido local, mas sendo a mesma e única igreja. Os seguidores de Jesus no primeiro século receberam um nome, sim, e eles acataram esse nome, porque esse nome os identificava como pessoas de Cristo. Que nome foi esse? Cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26, diz isso. Eu vou ler só a última parte do versículo 26 de Atos capítulo 11, diz assim: foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. São perguntas importantes que todos deveriam fazer a si próprios. Por que não obedecer somente a Cristo e ser apenas e somente cristão? Por que tornar-se membro de uma denominação religiosa e usar um nome que divide os crentes em grupos diferentes? Por que aceitar outro credo, outra fórmula doutrinária, outra doutrina além do Novo Testamento? Os primeiros membros da Igreja do Senhor, os da congregação de Jerusalém, aceitaram os ensinamentos dos apóstolos unicamente e como infalíveis e definitivos. De fato, os credos humanos, as doutrinas humanas provocam divisões e precisam ser eliminadas. O princípio de restauração, e a igreja precisa, dos dias de hoje, as igrejas chamadas cristãs precisam ser restauradas. O princípio de restauração é um esforço para voltar ao Novo Testamento
como único guia religioso. A palavra restauração significa trazer alguma coisa de volta ao seu estado original. A igreja é como um rio que tem sido poluída pelas diversas doutrinas e sujeiras dos homens. O esforço de restauração é uma tentativa para restaurar o rio ao seu estado anterior, puro, tirando tudo que não deve estar lá. O apelo da restauração é para que façamos uma tentativa de recuperar o sonho de Cristo em prol da unidade entre os que creem, a fim de que possamos exaltar, elevar apenas o verdadeiro fundador e construtor da igreja. Como é possível restaurar a igreja ao seu estado original? No primeiro século, os apóstolos advertiam os irmãos contra perversões do evangelho único. Infelizmente, as divisões e apostasias aconteceram. E se não fosse o Novo Testamento, não haveria mais como restaurar a igreja. Eu pergunto, será que as igrejas cristãs dos dias atuais estão comprometidas em fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz que devem ser feitas? E você? Você está comprometido em fazer as coisas na igreja do jeito que a Bíblia diz que devem ser feitas? Então, o que você vai fazer com aquilo que viu na Bíblia por meio desta lição? Vai sair e esquecer? Irá estudar mais e decidir seguir exatamente o que a Bíblia diz e ensinar sobre como a igreja deve ser, segundo a Bíblia? Irá fazer o que a Bíblia diz que deve ser feito? Eu sei que há muitas pressões contrárias que nos pedem para nos acomodarmos e não nos importarmos com os erros doutrinários. Você irá atender à voz dos homens ou dirá não à voz dos homens para atender à voz de Deus? A quem estamos procurando agradar? Aos homens ou a Deus? Eu espero sinceramente que você se levante depois desta lição sobre a igreja e procure decididamente influenciar pessoas para obedecerem à voz de Deus. A igreja hoje precisa ser tudo que Deus sempre quis que fosse, mas para isso uma volta às instruções bíblicas, uma volta às escrituras e uma consequente reforma em muitos ensinos, crenças e práticas atuais se faz necessária. Que Deus te abençoe.